Olá, pessoal. Estamos aqui hoje começando as nossas lives e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre MDR e performance, né? Eu hoje convidei a Cláudia Carraro, que é uma psicóloga que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que ela faz nessa área. E a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito interessante. Eu tenho algumas coisas para contar em relação ao trabalho que eu faço com atletas, né? Então, para nós é muito importante esse momento hoje, que é o momento em que nós estamos iniciando as nossas lives, tá? Para que vocês possam interagir um pouco conosco, para que a gente possa conversar um pouco, discutir um pouco algumas coisas relacionadas à performance, né? Então vamos esperar um pouquinho a Cláudia entrar. É muito importante que a gente coloque, né, toda a nossa energia quando a gente fala em performance, porque a gente pensa muito no sentido de performar é assim, fazer o melhor, é dar o melhor de si. É também, né? Por trás da performance tem uma série de coisas que são importantes da gente estar conversando, né? E isso para nós vai ser o tema da nossa live de hoje, para que a gente possa, de uma certa forma, interagir um pouco com vocês, falar um pouco com vocês sobre o como a gente pode trabalhar com o MDR, né? Para quem não sabe, o MDR é uma abordagem terapêutica que foi desenvolvida nos anos 80 pela doutora Francine Shapiro e hoje ela é uma abordagem assim utilizada em todo o mundo em ajuda humanitária psicológica e hoje a gente trabalha com MDR com todo e qualquer queixa e comorbidade associada às queixas que os nossos pacientes trazem, né? A performance é uma das vertentes em que a gente trabalha bem com MDR, porque se a gente for parar para pensar o que é performance, né? A performance é um termo que vem da palavra latina, formare, né? E é formar, dar forma. E performar tem o significado de executar, desenvolver uma tarefa bem. Então, para nós, isso é muito importante saber porque quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com um atleta, a gente vai tentar desenvolver aquela tarefa da melhor maneira que ele pode desenvolver. E para isso a gente precisa pegar toda a parte de fundamentos, a gente precisa pegar toda a parte emocional para poder ajudar os nossos atletas, né? Então, para nós isso é bastante importante. Eu estou aguardando a Cláudia, que ela vai compor comigo aqui hoje a nossa primeira live, né? Para a gente poder começar um trabalho. Eu gosto bastante de interagir com as pessoas aqui e a gente vai estar trabalhando com a Cláudia nesse sentido, né? Tudo bem, Cláudia? Grande prazer estar aqui contigo. Tá me Né? ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Né? Tá me Eu ouvindo? já estava dando uma engrenada enquanto eu te esperava, falando um pouco o que é performance, né? O ato de Aham. performar, o ato de executar. Mas antes da gente dar continuidade, eu gostaria de apresentar a Cláudia Carraro, que é uma terapeuta de MDR, e uma excelente terapeuta de MDR, e ela é agenda dourada, tá? E a Cláudia, ela trabalha muito com performance. Então, a gente convidou ela para a gente estar trocando um pouco, conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Você quer se apresentar, Cláudia? Eu acho que seria melhor, né? Boa noite, doutora Ana, obrigada pelo convite. Eu estou aqui em São José dos Campos, eu trabalho com MDR e principalmente em relações ligadas à carreira, porque eu já trabalho com carreira há bastante tempo. Eu estava falando aqui que desde 1998, né, eu fiz a minha primeira formação de orientação vocacional, na época que a gente chamava,
E desde então eu tenho trabalhado com carreira de adolescentes, de adultos, e agora, né, ultimamente, mais especificamente mesmo em relação ao MDR, em relação ao aumento de performance, e é o que eu tenho feito. Muito legal. Na realidade, é muito interessante, né, Cláudia, a gente falar um pouco sobre o que é performance, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que performance é só você executar uma tarefa, né? O nosso trabalho tem uma vertente onde a gente vai tentar orientar o paciente em que situações da vida dele, principalmente da área emocional, essa tarefa ainda não conseguiu o desempenho máximo que ele pode atingir, né? Então, a gente vai conversar um pouco, porque tem a parte de superação. Eu trabalho com atletas de alto nível, alto desempenho, então isso gera um impacto muito grande de solicitude em relação à performance, né? Então eu queria, Cláudia, que você começasse falando um pouquinho sobre o teu trabalho anterior ao MDR, né? E com o plano de carreira, para que a gente possa contextuar um pouco melhor a nossa live. Então, as pessoas, geralmente, elas procuram em algumas situações, né? Por exemplo, para escolher a profissão, então é um público. Geralmente são adolescentes, mas tem os adultos que também, às vezes, fazem a faculdade, mas não se encaixam, querem redirecionar, então quer fazer uma reescolha. Uhum. Mas tem aquelas pessoas que também já estão no mercado de trabalho e querem mudar também, estão insatisfeitas. Também tem aqueles que querem crescer, que estão assim, estagnados na carreira. Tem também os líderes, né? Que a gente trabalha, você trabalha com atletas de grande desempenho e eu trabalho com pessoas de dentro de empresas, lideranças e pessoas dos cargos altos, né, das empresas. Então, essas pessoas também estão preocupadas com sua performance e também vêm trabalhar em relação a isso. Né? Então, o trabalho anterior ao MDR era esse, era de escolha, redirecionamento, mas eu comecei a perceber que faltava alguma coisa, né? Porque as pessoas, tudo bem, elas escolhiam, mas aí começava a vir crenças que limitam, se sentiam inseguras, né? Batia em outras coisas, às vezes assim, algum trauma que a pessoa vivenciou na vida dela e aquilo atrapalhava para dar o próximo passo, e aí eu comecei a pensar, poxa, eu preciso trabalhar isso, eu preciso ajudar a pessoa nesse sentido. E o MDR veio assim, encaixou, sabe, nessa necessidade, porque deu muito certo mesmo. Muito bom. Eu queria fazer assim, até para a gente contextuar, né? Quando nós falamos de performance, a gente fala da pessoa estar ligada ao desempenho e ao sucesso dela, numa função, numa tarefa, né? A gente também pode se referir, como a Cláudia falou, à produtividade, à competição, à superação. E a gente tem, por outro lado, a alta performance, né? Que é quando você tenta atingir todo o seu potencial. Então, para a gente, é muito importante a gente fazer essa diferenciação. Porque a alta performance é o ápice de tudo, né? Tem muito a ver com a capacidade da pessoa se reinventar, de se conectar com o mais alto nível do que ela pode produzir. Né, Cláudia? Isso eu acho muito importante. Né? A pessoa tem que se conectar com o seu autoconhecimento, com a inteligência emocional. Então, tudo isso para nós é muito importante. Por quê? Porque quando a gente olha, a Cláudia falou uma coisa que eu concordo, né? A gente, durante toda a parte de trabalho antes do MDR, a gente tinha formas de trabalhar. Eu tenho várias especializações, mas hoje, trabalhando com performance, o MDR se conecta de um jeito que a gente pode trabalhar de uma maneira muito mais tranquila, de que a gente vai ver o nosso paciente performar. Tá? Eu queria te perguntar, vamos começar, Cláudia,
com a performance na carreira profissional, dentro de empresa, assim, como é feito esse trabalho, como você faz esse trabalho? Então, depende do que a pessoa Está procura. procurando. Então, assim, às vezes ele vem, por exemplo, vou para um cargo de liderança. Só que aí eu preciso melhorar a minha performance até mesmo para conseguir me manter nesse cargo, para conseguir este cargo. Tá. Então, a gente trabalha a liderança. Tem também um tipo de trabalho, por exemplo, da insegurança. E eu trabalho muito a questão das habilidades sociais profissionais. Porque também, no trabalho de carreira, comecei a perceber que as pessoas tinham essa necessidade de trabalhar as características. Por exemplo, a pessoa ia lá se tornar líder, e ela não conseguia dar um feedback para o funcionário. Então, isso é habilidade social. Então, comecei a trabalhar, me interessar muito para a questão da habilidade social. E aí, também, vindo essa população, eu comecei a perceber que, às vezes, tinha situações que eles vivenciavam dentro do seu trabalho da empresa e que ficavam ruins, né? Por exemplo, pelo fato de não saberem receber uma crítica, ou não saberem ser assertivos, ou não saberem lidar com conflitos. Então, iam vivenciando situações por essa inabilidade que se tornavam situações adversas, que a gente chama, né? Que é Isso. trauma, né? A pessoa fica traumatizada com aquilo. Às vezes, recebe tantos nãos, ou recebe tantos que ela fica com aquilo e aquilo não fica adaptado e aí ela não tem coragem para dar o próximo passo. Então, uma situação que eu trabalho bastante, eu trago, né, busco essa... Travou? Travou. 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 Eu busco essa necessidade que a pessoa tem para trabalhar essas necessidades. E aí, depois, conforme o que a pessoa vai trazendo, a gente vai montando o plano de tratamento, né? Aí a queixa, pode ser várias coisas, pode ser insegurança, pode ser situações que vivenciou, pode ser insegurança, baixa estima, procrastinação, a gente trabalha muito, muito procrastinação. Muito, né? Tem Então, uma outra área que a gente hoje tem trabalhado bastante com o MDR com estudantes, por exemplo, que estão fazendo vestibular. Vestibular para medicina, pessoas que querem ou fazendo provas para entrar em residência, né? Residência médica, prova de OAB. Então, esse tipo de performance, ele é muito importante de ser trabalhado, porque muitas vezes a pessoa tem situações traumáticas anteriores, como a Cláudia falou, né, de não ter performado, de não ter conseguido passar, de ter situações, né? Imaginem vocês que eu atendi uma moça que fez uma prova oral para ser juíza, e ela, no meio da prova, teve um problema com os esfíncteres dela. Então, aquilo traumatizou de um jeito que ela achava que ela nunca iria passar. Né? E uma das coisas que a gente reprocessou no trabalho com ela foi aquele trauma, né? Porque todo mundo viu aquilo e ela ficou extremamente traumatizada. Ela passou quase 2 anos sem tentar fazer novamente o concurso, né? Então, eu particularmente, Cláudia, depois eu gostaria que você me falasse como você trabalha. Quando eu estou diante de performance de estudo, né? Por exemplo, pessoas que estão fazendo vestibular para medicina, a gente tem trabalhado muito. Todos esses casos que eu falei anteriormente, eu trabalho bastante em primeiro reprocessando os traumas, né? A gente faz primeiro uma grande instalação de recursos com o paciente, para que quando ele esteja na situação mais caótica, ele possa se autorrecursar, né? Aí depois a gente trabalha os traumas e eu utilizo muito um protocolo do MDR que chama protocolo reverso. Esse protocolo é da minha mestra, doutora Rob Adler Tapia, e esse protocolo ele trabalha a crença negativa do futuro. Né? Então, a gente vai fazer o reprocessamento da crença negativa do futuro,
do estudante, né? Seja ele de qual for a área que ele está. Como é que você faz esse trabalho, Cláudia? Olha, doutora Ana, é exatamente isso. E assim, hoje, né, não hoje em dia, mas o vestibular, por exemplo, citou o vestibular de medicina, que é um dos mais difíceis que tem, é o alta performance. A pessoa tem que ter alta performance para determinadas faculdades, ele tem que aguentar aquela pressão, saber que não é só uma vez que ele vai prestar. Mas a gente observa, sim, isso que você falou. A pessoa vem com experiências, não só de provas anteriores, mas tem alguns casos, não são todos, mas alguns casos que a pessoa vem com traumas, até mesmo de infância, e a gente tem que reprocessar antes de tudo. Com Por certeza. isso que é muito importante a questão da performance, quando for trabalhar performance, que não é uma coisa assim, a minha prova vai ser o mês que vem, eu vou vir hoje fazer o MDR, minha MDR vai fazer milagres. Não é assim. Não, Não é é um assim. processo. É um processo que a gente tem que fazer tudo isso. E instalar recursos, trabalhar com os traumas anteriores e com as questões futuras. Né? Realmente, dos protocolos é o protocolo reverso, que é o mais interessante, que É. traz muito resultado. Muito O resultado. MDR tem uma coisa assim muito mágica, na minha opinião, que além de ser uma terapia para nós trabalharmos com o MDR, a gente tem que fazer uma mudança de paradigma, né? Você sai da terapia de fala, só fala, para entrar na terapia de reprocessamento cerebral, né? Então, o que é que o MDR tem que me encanta muito? Uma série de protocolos. E esses protocolos estão disponíveis para a gente trabalhar com as quer que seja a queixa, né? E as queixas de performance, elas são muitas, né? Você falou que, com certeza, hoje a gente tem um estudo, que é um estudo, para quem não conhece, o estudo ACES, que é um estudo longitudinal. Hoje a gente tem um acesso muito fácil a ele, porque foi um estudo realizado lá nos anos 90, com mais de 17 mil pacientes nos Estados Unidos. E esse estudo tinha um objetivo de verificar quais eram as experiências adversas na infância que poderiam gerar doenças a longo prazo. Então, esse grupo de pesquisadores acompanhou um montante de 17 mil pessoas, tá? E chegaram a resultados assim extremamente importantes, né? Que as pessoas que sofrem experiências adversas na infância realmente podem desenvolver doenças a longo prazo. E nessas doenças, se tratando de performance, uma delas é a pessoa ter crenças negativas sobre ela mesma e deprimir, e entrar num processo mais caótico de transtorno de ansiedade, que não consegue sair porque não consegue fazer as coisas direito. Às vezes, gente, isso vem de uma mensagem lá do pai, lá atrás. É. Eu tenho um pacientinho pequeno, Cláudia, que disse para mim assim, mas eu sou muito burro, tia Ana Lúcia. Aí eu disse, olha, não existe ninguém burro. Tem pessoas mais inteligentes, tem pessoas menos inteligentes. Não, não, meu pai disse que eu sou burro. Então, como é que uma frase dessa, vindo de uma pessoa que teoricamente tem que proteger a criança, a pessoa faz esse tipo de comentário, né? E a criança acessa aquilo na rede de memória como sendo uma verdade. É, Você percebe ela isso na sua acredita. prática clínica, Cláudia? Nossa, demais, acredita. E assim, chamar de burro, falar sobre notas, né? Assim, não fez mais sua obrigação, então tinha muito essa questão de notas. E tem uma coisa também, a comparação com os irmãos, os primos. Então, isso também gera a comparação gera uma crença de incapacidade, de não merecimento, e isso vem para atrapalhar a performance. É. Então, sim. E é interessante, né, que quando você fala de performance, você sempre fica buscando, né? Eu trabalho muito com criança e com as crianças eu procuro tirar o melhor delas. É muito comum, hoje mesmo eu tenho uma criança que me disse, eu não consigo fazer nada direito. Hum. Então, esse tipo
de mensagem, essa crença negativa que a criança vai introduzindo na rede de memória dela, ela leva para uma... Pode atrapalhar a performance no estudo, pode, mais para frente, atrapalhar a performance quando entra num contexto de entrar na universidade, e depois, quando você conclui a universidade, quando você quer se especializar e etc., né? A performance, ela também pode ser muito prejudicada, né, Cláudia? Pela criança ferida, né? Sim. Do adulto. Sim. Né? Você já viu isso trabalhando com performance? Eu já. A maioria está lá, na criança ferida, com certeza, a maioria está lá. Na hora que a gente faz a história clínica, né, que a gente faz esse levantamento da história, e pela própria fala da pessoa, a gente percebe que está na criança ferida. E a gente, é importante a gente levantar isso, porque na hora que essa criança ferida, ela toma o lugar do paciente, ela prejudica a performance. Não tenha dúvida disso, né? Sim. Eu vejo muito isso com os meus atletas, né? Eu já reprocessei várias vezes a criança ferida de atletas, que assim, eu trabalho muito na vertente de paralímpico, que são atletas que, além de ter que trabalhar essa questão da performance na área emocional, eles têm toda a patologia, vamos dizer assim, da deficiência, né? Uhum. Então, assim, eles têm que ser trabalhados dentro do esquema da deficiência, que é assim, eu sempre vou assistir, né, as competições, e a gente fica assim, eu e meu marido, a gente fica encantado como o esporte, por exemplo, né, trabalha em cima da pessoa deficiente. É algo, Cláudia, absolutamente fantástico. Né? E a gente traz isso para a nossa prática clínica. Me fala um pouquinho sobre o teu trabalho, quando você se faz trabalho em grupos, se o trabalho é individualizado, como que é? Então, atualmente eu faço mais trabalho individual mesmo. Trabalho individual, a pessoa vem procurar o trabalho, não é nem dentro da empresa, né? Atualmente eu não trabalho dentro de empresa, mas eles vêm com essa demanda individual mesmo, é feito na clínica, um processo terapêutico, normal. Só que o foco é performance, né? O foco é... A pessoa não, por exemplo, muitas vezes, às vezes, até passa para outros assuntos, mas muitas vezes fica nesse só. A gente faz o processo todo falando só de performance profissional. Ela não fala de outra coisa. É muito interessante que hoje, né, as pessoas têm procurado a terapia com esse objetivo, né, Cláudia? Eu já recebi várias pessoas em todas as áreas, tá, de performance. E a gente vê, quando nós fazemos um trabalho assim mais robusto como o MDR, que isso se propaga, né? Olha, vai lá com a Ana Lúcia, que ela trabalhou com meu filho e deu tudo certo. E aí a gente fica muito feliz com isso, né? Eu acho que performance é algo que a gente tem que mostrar para o paciente, né, que muito depende dele, né? O paciente ter coragem de mexer nisso é muito importante, né, Cláudia? Pode falar. As pessoas elas não querem, né? Muitas, elas investem tanto, né, no conhecimento, e quando se trata de esporte também, é investido tanto desde criança, tanto no esporte quanto na vida acadêmica, né? Que quando chega lá na frente, eles não estão mais querendo assim, não, se eu não consigo ter performance, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, o nosso papel aqui, né, doutora Ana, é divulgar mesmo que existe esse trabalho para poder ajudar as pessoas. Você não precisa ficar nesse lugar de sofrimento. Vamos, porque assim, tanto a carreira, porque a carreira esportiva, mas tanto a questão e a profissional, a pessoa quer ter resultado. E ela vive ali, né? A vida dela. É a vida dela aquilo. Então, a gente, Nida está perguntando se esse trabalho pode ser feito de performance online. Sim. Responde, depois eu respondo, Cláudia. Tá. É assim, não, claro, pode ser feito. O tratamento, né? O trabalho é feito tanto presencial
quanto online, né? O MDR dá essa oportunidade para a gente porque ele tem recursos que a gente pode usar e aplicativos que a gente pode usar na internet, no online. E dá super resultado. Eu tenho pacientes também do Brasil todo, até de fora do país. É. Na realidade, eu trabalho bastante com performance online também, Cláudia. E uma das coisas que eu faço é assim, eu tenho um plano de trabalho de 20 sessões. Então, eu pontuo focado na performance. Às vezes o paciente vem para trabalhar performance, então eu faço um trabalho com 20 sessões. Dentre elas, então, a gente divide as sessões dentro do protocolo do MDR, né? Porque o protocolo do MDR, para quem não sabe, ele tem 8 fases, né? Desculpa, ele tem 8 fases. A gente tem, e essas situações, a gente vai trabalhando uma a uma, né? A fase 1 é a história clínica, a fase 2 é a preparação, onde a gente instala os recursos, a fase 3 é onde a gente monta o arcabouço para trabalhar a dessensibilização na fase 4. Na fase 5, a gente instala a crença positiva. A fase 6, a gente checa o corpo. Na 7, a gente fecha a sessão completa ou incompleta. E na fase 8, a gente reavalia, que é normalmente na sessão seguinte. Quando a gente trabalha online, né, Cláudia, a gente pode utilizar esse material junto com os protocolos, né, para poder, primeiro, conceitualizar o caso, saber o que é que está emperrando a performance. Né? Recentemente, eu estou trabalhando com um engenheiro que ele diz, olha, eu sou muito bom, eu fui laureado de turma, mas eu não saio do lugar na empresa que eu trabalho. E eu só acho que é porque eu emocionalmente sou muito ruim. E aí nós estamos trabalhando isso com ele. E é muito interessante porque ele está vendo que toda a parte cognitiva de assim, alta performance que ele tem realmente foi meio abafada pela parte emocional, Cláudia. Olha que loucura isso. É muito interessante, doutora Ana. Você está falando aí, uma vez eu tive uma pessoa que eu atendi também, que era a alta performance, a faculdade dele, sabe assim? E ele tinha um bom emprego, mas ficava assim estagnado por uma crença, e a gente tinha identificado um alvo que foi um professor humilhando ele na faculdade. E aquilo veio com uma crença, assim, de incapacidade que a gente teve que trabalhar essa crença para ele poder achar que era capaz de dar o próximo passo na carreira, que era uma questão de mudança de carreira, né? E o professor vinha toda hora na mente dele, toda a lembrança, o que falou, a emoção, tudo é isso que a gente trabalha, né? A questão das memórias que ficam e é muito interessante que quando você está diante de um caso como esse que a Cláudia falou, eu ia perguntar para ela, mas ela já falou para a gente. Me cita um caso de alta performance que você conseguiu um objetivo muito positivo, né? A gente tem vários, mas uma das coisas que a gente percebe em pessoas que estão no alto nível, por exemplo, de cargos em empresas, em bancos, eles trazem uma fala muito importante de traumas de infância. E coisas como essa, gente, acreditem que a Cláudia acabou de falar. Olha, tem um caso que é muito interessante, de um rapaz que ele tem dificuldade de falar em público, inclusive ele está indo muito bem agora, que eu pergunto para ele, qual foi a primeira vez que aconteceu isso? De você congelar na hora que você vai falar. Ele disse, eu era pequeno e eu fui fazer uma peça do Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau e o Caçador na escola. Eu tinha 7 anos. E aí eu era o caçador. E na hora que o caçador tinha que puxar a faca para matar o lobo mau, a faca caiu da mão dele. E todo mundo na plateia riu. Ele disse, Cláudia, que naquela hora ele congelou. E esse padrão de resposta, ele tem todas as vezes que ele vai falar em público. Olha o que é o trauma, né? Ele fica armazenado
no Uhum. cérebro do paciente de uma forma que o paciente não tem movimento para ele, né? Isso, E aí a gente tem é, que fazer o reprocessamento, né, Cláudia? é incrível. Teve um outro exemplo também da pessoa que era muito boa na escola. Era alta performance na escola. Então, todo mundo colocava uma expectativa muito grande em cima. E ela tinha que ser sempre a perfeita, porque ela ia bem, mas todo mundo com expectativa, então era uma pressão muito grande. Aí, depois de adulta, né? Depois a gente trabalhando, vinha a questão do perfeccionismo, vinha toda uma questão assim, às vezes eu fazia coisas que eu não queria fazer, mas as pessoas colocavam tanta expectativa em mim que eu fazia. Então ela trouxe essas crenças, eu tenho que ser perfeita, eu não posso errar, e isso atrapalhava na performance atual dela, porque ela não conseguia ser como ela era na escola, porque na escola ela era muito boa, e na empresa não. E a Eu gente não tenho tem que dúvida disso. trabalhar isso também. É, isso eu acho que é muito importante a gente entender primeiro, quando a gente conceitualiza um caso da terapia de MDR, a gente tem que olhar todas essas vertentes. Só que a vertente traumática, ela é imprescindível. Nós temos que rastrear os traumas, porque pode ser neles onde está a raiz da situação difícil que a pessoa está vivendo. Então, pode estar lá atrás, né? É, E quando a gente percebe isso, né, Cláudia, a gente pode trabalhar de uma maneira, eu particularmente, acho que de uma maneira bem assertiva e de uma maneira bem focada, sabe? é, Eu queria falar um pouquinho, Cláudia, agora sobre a performance no esporte. sim. E depois a gente pode trazer outros casos clínicos, inclusive casos clínicos de sucesso, que eu acho bem interessante, né? O que é a performance no esporte, né? A gente vê eu fui uma atleta profissional, né? Para quem não sabe, eu fui da seleção brasileira de voleibol durante 8 anos. E eu, assim, digo sempre, ai meu Deus, se tivesse MDR na minha época. É verdade. Eu digo sempre isso, olha, se tivesse o MDR na minha época, tá? Por quê? Porque a performance esportiva, ela foca o desempenho, a realização do atleta, aquela façanha que ele realiza em qualquer modalidade de esporte, né? Na prática, a gente vê que é o resultado que os atletas alcançam na manifestação da capacidade motora, da força, da velocidade, da resistência, da coordenação e da flexibilidade, né? Eu tenho tido uma experiência fantástica com atletas, né? Mas assim, uma experiência, inclusive com uma das atletas, de muito orgulho, né? A gente tem trabalhado bastante nisso e a gente tem muito orgulho porque essa atleta é uma atleta paralímpica de natação e ela, no Mundial da Ilha da Madeira do ano passado, ela ganhou 7 medalhas. 6 medalhas de ouro e uma de prata, né? Então, assim, é uma atleta de alto nível. E aí vocês me perguntam, o que é que você trabalha com ela, né? Pra vocês terem ideia, eu já trabalhei até a forma como ela se posiciona no bloco para poder descer e fazer o mergulho, por exemplo, a saída do bloco, que a gente chama, nos 50 metros livre. Já trabalhei com ela, é cega, né? Ela não enxerga, é uma deficiente visual, então ela tinha um problema muito sério, porque ela não usava o tapping. O tapping, para quem não sabe, alguns níveis de deficiência, o atleta tem direito, quando ele está chegando perto da borda, que uma pessoa fora da piscina bata com o tapping nas costas dele, né? Ela não tinha direito antes, então ela batia cabeça, ela batia mão, batia braço, e era muito tumultuado isso na cabecinha dela. E quando ela fez a avaliação para que nível ela ia ficar de deficiência, ela foi para um nível onde ela pode usar o tapping, né? Então, hoje, esse problema ela não tem. Mas nós já processamos várias situações que ela se machucou dentro da piscina. Olha que coisa mais interessante, né? Então, eu queria, Cláudia, assim, para dar
um oizinho, né? O que é que a gente faz na direção com o atleta para atingir alta performance? Eu vou te dar assim algumas dicas, já dando algumas dicas para quem vai fazer o curso de MDR Performance, que eu vou falar muito de atleta. O atleta precisa ter um propósito, né, para atingir a maior meta da vida dele. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso, tá? A gente tem que possibilitar com que o atleta estabeleça objetivos a curto, a médio e a longo prazo. Isso é bem interessante, tá? Porque nem sempre as pessoas conseguem atingir aquele objetivo maior, né? A gente tem que fazer o atleta pensar aonde ele quer chegar, o que ele quer conquistar, para ele correr atrás desses objetivos. Os ingredientes, Cláudia, mais importantes que eu uso, depois você fala os que você usa, são planejamento, organização, disciplina e continuidade. Né? Se o atleta investe na melhor versão dele, ele vai começar a confiar na energia que ele tem, ele vai ampliar os aspectos de vulnerabilidade e trabalhar em cima deles, e vai usar a sensibilidade para poder fazer um grande trabalho, né? É importante, eu não sei se você trabalha com isso, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, que a gente prepare e exercite a mente também junto com o exercício do corpo e dos fundamentos naquilo que o atleta quer alcançar. Então, para mim, isso é bem legal, né? Me fala um pouquinho qual é o passo a passo que você usa nesse trabalho de performance. Então, doutora, eu não trabalho com atletas, mas eu vejo, por exemplo, você falando aí, é exatamente assim, parecido, né? Com o que a gente faz com a performance do vestibular, por exemplo. Né? Eu sempre trabalho isso com a pessoa. Primeiro, você precisa ter foco, você saber onde você quer chegar, precisa ter certeza que você quer aquilo. Assim, se você está ali por sua causa, por causa do seu pai, né, para sua mãe, e tudo isso, que é disciplina, foco, a questão até corporal mesmo. Então, é muito, muito interessante. Dá para fazer o trabalho com esse curso, por exemplo, do esporte, dá para trabalhar com carreira. Todos os conceitos aí falados, todos os recursos, é a mesma coisa, só mudam. Porque a pessoa vai alcançar alguma coisa, isso, né? Porque quando a gente fala em performance, né, a gente está falando em performar. É você performar em cima das habilidades maiores que você tem, né? Eu vejo, e uma das coisas, Cláudia, que eu tenho trabalhado bastante, e que nesse curso de MDR Esportes eu estou trazendo, que é o trabalho com vídeos mentais. Esse trabalho tem sido realizado com atletas há muitos anos, já faz mais de 20, 25 anos na Europa, tá? E eu tenho utilizado com meus atletas já há uns 3 ou 4 anos. O que é o trabalho de vídeos mentais? Né? É um trabalho que a gente faz depois de preparar o atleta dentro das características específicas da performance. Né? E isso eu faço também com performance profissional e com performance estudantil, né? Vamos chamar assim. Eu primeiro vejo as áreas onde a pessoa está com algum déficit maior, para a gente poder minimizar esses déficits, né? E depois a gente faz o trabalho de vídeos mentais. O que é o trabalho? A gente vai preparar o paciente para que ele se imagine executando aquela prova. Então, primeiro a gente pede para ele passar um vídeo mental, por exemplo, do atleta, desde que ele chegou no balizamento até ele chegar na linha de chegada, tá? E aí depois a gente pergunta qual é a situação que ele usa e que naquela situação ele viu que teve algum tipo de problema. Então ele pode dizer, quando eu fui fazer a virada. Então a gente vai fazer o vídeo mental de novo dele fazendo a virada.
para que ele reproduza a melhor forma de executar aquela ação. Né? E aí, a terceira vez que a gente passa o vídeo mental, a gente pede para passar do início ao fim, tentando gerar aquela mudança de comportamento que ele fez naquele vídeo anterior, que pode causar algum tipo de desconforto para ele durante a prova, né? Esse trabalho eu tenho feito com bastante pessoas que trabalham em banco, em empresa, e uma das coisas que eu ouço deles, gente, é muito engraçado. Sabe o que a minha atleta paralímpica falou? É muito interessante que quando eu vou nadar, parece que eu já passei por aquela experiência anteriormente. Déjà vu. É um déjà vu. Já tá. É um Déjà déjà vu. vu. Exatamente. Legal. É isso aí. Né? Então a gente faz com esse trabalho. Eu queria que tu contasse para a gente, que a gente ainda tem um tempinho, algum caso de sucesso profissional que você teve, para que a gente possa ter uma ideia, né, Cláudia, desse lindo trabalho que você faz. Bom, tem assim alguns casos de vestibular, é que assim, de bate-pronto, assim, lembrar é complicado, mas assim, de vestibulando, por exemplo, que a gente trabalha, né, a questão da preparação para a hora da prova, trabalha desde a hora da escolha, porque aquilo que a senhora falou, tem que ter foco, tem foco, sabe o que é, sabe, a primeira coisa é isso, então a gente precisa fazer o trabalho da orientação. E depois o trabalho da preparação para a prova. Então, trabalha a questão da regulação emocional, imagens mentais. E teve um caso de uma adolescente que passou numa faculdade, numa escola, era uma escola pública que ela queria, de design gráfico, ela queria muito, mas tinha uma insegurança muito grande, que não ia conseguir, que não ia conseguir passar na faculdade, porque vem essa coisa, né, da faculdade pública. E ela mandou mensagem outro dia falando que tinha passado. Então, a gente fica muito feliz, porque é trabalhado isso daí, a gente trabalha para isso, para ter esse tipo de resultado. Eu gosto muito, né, de fazer um trabalho nesse sentido, porque a gente vê o resultado, né, Cláudia? Eu tive um caso de uma moça que estava fazendo prova para ser juíza. E ela fazia prova para ser juíza e para ser promotora. E ela fez 4 vezes essas provas. E nem das 4 ela passou. E ela traz um relato assim, muito interessante de que uma das provas, ela teve um trauma muito grave. Porque ela estudou muito uma determinada parte da matéria e aquela parte caiu e ela deu um branco. Uhum. Então, esse branco, né, Cláudia, a gente ouve muitos pacientes falarem. Deu um branco. Para vocês terem ideia, gente, a gente pode reprocessar a imagem desse branco. O que é que ele representa? O que é que ele deixou na rede de memória como trauma? E a gente pode, de uma certa forma, reprocessar. E essa moça também foi um caso de grande sucesso, porque ela passou nas duas, tanto para ser juíza como para ser promotora, e acreditem vocês, eu ainda tive que trabalhar com ela um dilema que ela estava, se ela ia escolher pela carreira de juiz e pela carreira de promotora, e ela escolheu para ser juíza, hoje ela mora fora de São Paulo. Mas, assim, muito feliz, porque ela conseguiu, né, esse feito, que era uma coisa que ela achava que ela nunca ia conseguir. Né? Então, isso é algo bastante importante. A gente fala um pouco de protocolos. Quais são os protocolos no MDR que você habitualmente usa para trabalhar com performance, Cláudia? Então, fora o protocolo padrão, que a gente chama, né, que é o protocolo padrão, tem o EMD de dessensibilização. Eu uso, por exemplo, um que chama Pilares da Vida, que é para buscar as crenças positivas, porque muitas vezes as pessoas esquecem dos seus feitos positivos, só focam no negativo. Então, eu acho bem legal esse do Pilares da Vida. Eu uso tanto para orientação profissional, para a pessoa, assim, como foi a evolução, né, das escolhas,
quanto para na vida profissional, para a pessoa ver que ela fez também coisas interessantes. Uhum. Tem um que eu uso também, chama dilemas, protocolo de dilemas. Esse da imagem mental, o reverso. Reverso é muito, eu uso muito. O Então, protocolo basicamente, reverso é um protocolo muito interessante, porque ele trabalha justamente o que a pessoa que tem questões de performance negativas faz, que é um pensamento negativo que não vai dar certo. Exato, a crença, né? A crença vem muito forte, a crença negativa, e quando a gente trabalha com o protocolo reverso, a gente vai em cima dessa crença negativa e faz o reprocessamento dela. Uhum. Então, é um pouco diferente, gente, para quem não é do MDR, porque no MDR a gente trabalha nas 3 vertentes: passado, presente e futuro. Uhum. Só que a gente começa, no protocolo padrão, a fazer o reprocessamento das experiências negativas do passado. Né? E quando a gente trabalha o protocolo reverso, a gente vai para o futuro. A gente trabalha a crença negativa do futuro, porque é onde o paciente vai. Né? Eu tenho um caso de uma moça que fazia audição de canto, né? E ela tinha um trauma muito grande. Era uma moça muito afinada, porque eu sei que eu a vi cantar. Um dia ela cantou para mim, a gente fazendo roleplay do que ia acontecer na audição dela. E ela, quando foi fazer a audição, ela completamente desafinou. Uhum. Então, aquela memória, ela desafinando, ficou ali, retida de uma maneira traumática. E ela passou um tempo sem... Peraí. Ela passou um tempo sem cantar. Uhum. Aí, o que aconteceu? Aqui entrou aqui um coisinha, eu fui tirar, aí... Travou. Mas, quando a gente foi trabalhar o protocolo reverso, ela entendeu que aquela situação que ela passou ficou lá no passado. Por quê? Porque hoje ela estava cantando bem, porque ela foi escolhida para fazer aquela audição. Então, depois a gente ativa uma crença positiva e a pessoa consegue fazer esse movimento de uma maneira bem legal, né, Cláudia? Eu gosto. É isso aí. E é interessante falar, a gente estava falando de trauma, né? Às vezes a pessoa ela não entende que se pergunta para ela, você tem algum trauma, né? Passou por alguma coisa? Ela fala, não passei. Só que para entender também que o trauma não é só as coisas que acontecem que são muito trágicas. Tem coisas que a pessoa escuta, que a pessoa vivencia, que também causam né, que trazem essas emoções, essas crenças negativas. Então, eu sempre falo para as pessoas isso, porque às vezes eu falo assim, mas eu não tenho trauma nenhum, por que eu sou assim? Para vocês terem uma ideia, o trauma de performance, ele é bem complicado de performance, por exemplo, em atletas. Uhum. Imagine vocês que uma situação traumática pode ser uma lesão. Né? Eu, por exemplo, sou o exemplo vivo disso. Uhum. Eu parei de jogar porque eu lesionei os meus 2 joelhos e hoje eu tenho prótese nos 2 joelhos. Então, imagine se a gente tivesse MDR, talvez eu não tivesse parado de jogar naquela época, né? Mas a lesão no esporte é um evento extremamente traumático. Sim. Eu me lembro que nas vésperas da Olimpíada de Moscou, eu estava jogando contra uma japonesa, contra uma equipe japonesa, e eu era uma jogadora de meio que fazia bloqueio, e eu quebrei esse dedo ficou pendurado. Mas assim, 3 dias do embarque para a Olimpíada. Não. Então, você imagine o trauma que isso não causa num atleta que ficou 1 ano se preparando para a Olimpíada. 2 anos se preparando. E, obviamente, eu fui cortada do time, porque com aquele dedo eu não ia a lugar nenhum, né? Então, esse trauma, o médico que me atendeu disse que nunca mais eu ia jogar voleibol. Eu ainda joguei 10 anos, tá? Eu fiz a cirurgia no dedo, se eu operar,
e depois fiquei uns 6 meses me recuperando. O médico disse que eu só ia jogar tênis, né? E eu joguei voleibol mais 10 anos, depois com esse dedo assim, e parei de jogar por causa dos joelhos. Então, o trauma esportivo, ele de lesão, é algo que interfere diretamente na performance. E as pessoas ficam com medo. E esses traumas a gente pode trabalhar com MDR. São Aham. fantásticos, né? Fala. Não, eu estou pensando que até nesse caso, por exemplo, que a pessoa se lesiona e ela precisa partir para outra, né? Fazer outra coisa, seguir com a vida. Então, nesse momento, também trabalha-se com o MDR, porque ela também trava. Ela traz todas essas memórias, esses traumas, para o próximo passo. Não consegue, não sai do lugar. É muito interessante isso, é isso mesmo. Muito mesmo. Olha, Michele, você que gosta de trabalhar com crianças no esporte, preparação para competições, venham com a gente no curso de MDR Esportes. Por quê? Porque o MDR com esporte, para mim, ele tem sido a cereja do bolo, tá? Eu tenho tido, assim, um retorno terapêutico muito positivo. Né? Como eu falei para vocês, o atleta, que é o meu atleta paralímpico, que é o Ruiter Silva, a minha atleta é a Carol Santiago, que hoje é uma grande campeã. O Ruiter hoje faz triatlo. E ele, Aham. nós já reprocessamos uma série de coisas relacionadas, por exemplo, à lesão. Por exemplo, a queda que ele levou da bicicleta. Né? Porque o triatlo, vocês sabem, é bicicleta, corrida e natação. Então, tem todo o processo, né, que inicia com o atleta. Então, para a gente conseguir reprocessar essa rede de memória que ficou ali o tempo inteiro, não deixando o atleta crescer, é bem importante, né? Tem algumas coisas, Cláudia, que a gente pode fazer em relação à performance no trabalho, que é de uma maneira assim, bem criteriosa. Primeiro, fazer uma avaliação de como a pessoa está produzindo, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe que tem uma parte emocional bastante importante atuando aí onde ele está dentro desses contextos, né? É, é sim. Por exemplo, eu não sei se é isso que você está falando, mas eu, por exemplo, eu uso uma ferramenta que eu já usava antes, a questão das habilidades sociais, que nós desenvolvemos no mestrado, eu desenvolvi com a minha orientadora, que chama Roda de Competências Sociais Profissionais. Eu conheço. Nós destacamos 10 competências sociais que fizemos ali uma análise das mais importantes, desde lidar com diferentes pessoas, lidar com conflitos, assertividade, manter o humor, né? O humor não é ser engraçado, não é isso, é humor mesmo, regulação do humor. Assertividade. Então, são várias coisas que a gente pede para a pessoa avaliar, que ali ela já começa a pensar, ela já começa a se avaliar. E dessa avaliação, ela começa a falar assim, mas teve determinada situação que foi complicada para mim, eu não consegui, por exemplo, reagir bem àquele feedback. E hoje eu fico relembrando. Então, a gente levanta situações, e essas situações são os alvos. Por exemplo, isso é feito no protocolo, no plano de tratamento. A gente monta um Isso. plano de tratamento relacionado a isso e depois algumas outras coisas que ela quer incluir. E aí, depois que faz todo o processo, no final a gente aplica de novo, sabe, para ver o que melhorou, e a pessoa faz essa avaliação. A participação é ativa, né, da pessoa, que é do paciente. É o cérebro dele que tá. É o Não é a cérebro gente que dele. fala nada. Isso, é o cérebro dele que está ali atuando, né? E é É, muito interessante que quando a gente percebe o que realmente está travando, seja o atleta, seja o estudante, ou seja o profissional, a gente vai em cima do que está travando, né, Cláudia? é, Não tenha dúvida. isso aí. E o reprocessamento, quando ele é feito, nós percebemos quando o paciente sai daquele ciclo vicioso. Né? Eu percebo isso muito forte.
né? Uma vez eu estava atendendo uma menina, uma mocinha, orientação profissional, e ela estava empacada numa escolha lá, e nós fizemos fiz aí uma parte de protocolo e tal. Aí, num reprocessamento, ela estava segurando o aparelho assim, ela falou assim, nossa, esse trem funciona mesmo. Esse trem é bom, hein? Funciona mesmo, que negócio que é esse? Eu falei assim, isso se chama EMDR. É E ela verdade, ficou muito porque feliz. É, as pessoas não têm essa, no que não conhecem, não sabem do que a gente está falando. é. Né? Eu sempre falo sobre isso. O MDR não é só fazer uma estimulação bilateral visual. Né? É todo Uhum. um trabalho onde a gente vai avaliar o paciente, a gente vai conceitualizar, a gente vai preparar o paciente, montar um plano de trabalho para fazer com ele. Né? Então, Sim. para nós é uma satisfação enorme trabalhar com o MDR, porque a gente tem tido muitos resultados positivos, né, Cláudia? Tem sim. E igual você sempre fala, né? O MDR começa desde a hora que a pessoa entrou ali. Não é só na hora que está fazendo o Quem fala reprocessamento. É desde a hora isso que. é a Francisca Piro, e eu reproduzo o que Desde, ela falava. é ela. Hoje que eu aprendi nas suas aulas, né? Assim, desde a hora que você já começa a conversar com o paciente, você já está fazendo MDR. Porque você vai falar assim, mas né, cadê o aparelhinho e tal? Não, nós já estamos fazendo, faz parte já da terapia, tudo isso, né? É muito Perfeito. legal Olha, mesmo. Cláudia, infelizmente acabando o nosso É, tempo, vai mas cortar daqui a pouco. eu vou dizer para vocês uma grande surpresa. Eu vou sortear uma inscrição para o curso de MDR Esporte. Isso é surpresa, eu nem divulguei. Hum, Então, o pessoal que hum. está aqui na live, eu vou agora salvar a live e vocês vão colocar o Instagram de vocês embaixo de onde eu salvar. E amanhã nós vamos fazer o sorteio. Ô, E aí eu aviso. pessoal, vamos participar, hein, pessoal, vamos lá. Isso, vamos participar, Vamos gente. Tem bastante gente participar. na live. Então, se vocês quiserem ganhar uma inscrição para um curso de MDR e Performance, que vai acontecer no dia 1º de julho, fica gravado durante 3 meses e vocês recebem um material classe A da Equilíbrio Mente-Corpo. Então, vocês entrem aqui depois que eu salvar a live, coloquem o nome de vocês, coloquem o Instagram de vocês e amanhã a gente faz o sorteio. Porque, na realidade, eu e a Cláudia, a gente não sabia como é que faz o sorteio aqui ao vivo. Como eu não sei, então eu vou sortear só amanhã, mas tudo bem. A gente faz o sorteio. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Só que a pessoa tem que entrar lá e escrever, né? Depois que foi postado. Tem que entrar lá, escreve o seu nome e embaixo vocês escrevem o Instagram de vocês. Aí amanhã eu peço minha secretária colocar numa urna e eu vou sortear ao vivo para vocês verem. Vou chamar a pessoa. Legal. Tá certo? Tá então, certo. Cláudia, se despede do pessoal e depois eu faço isso. Adorei bater papo, foi muito legal. Amo o MDR, o MDR mudou minha vida pessoal e profissional. Esse curso é tudo de bom. Gente, venham fazer. Assim, dá para usar tanto no esporte quanto no profissional, vocês viram, né? Então, é isso aí. A gente espera vocês no dia 1º. No né, dia doutora? 1º, estaremos lá, né, Cláudia? A Cláudia foi convidada por mim para fazer o curso. Tá? Então, gente, me despeço aqui, Cláudia. Ó, um beijo no seu coração, tá? Tchau, muito obrigada por estar aqui comigo hoje, tá? Eu super amei essa oportunidade da gente conversar, tá? Eu queria dizer para vocês que a terapia MDR é uma terapia muito nova no mundo, mas é uma terapia que eu acredito que vai ganhar uma força muito grande, porque as evidências científicas elas vêm aparecendo no dia a dia, tá? Então, venha conosco, Equilíbrio Mente e Corpo, com a trainer Ana Lúcia Castelo. Cláudia, beijo no teu coração, tá? Tchau. Tchau.